Vamos à apresentação do conferencista da noite. Feira de Santana, no interior do estado da Bahia, considera o médium Divaldo Pereira Franco, nascido no dia 5 de maio de 1927, como um dos seus mais ilustres filhos. No dia 7 de setembro de 1947, juntamente com seu fiel amigo Nilson de Souza Pereira, fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção. E no dia 15 de agosto de 1952, deu início à magnífica obra social da Mansão do Caminho, atendendo a milhares de pessoas socialmente carentes da cidade do Salvador. Divaldo é reconhecido como um dos maiores médiuns e o maior orador espírita da atualidade. Psicografou quase 250 obras, que já alcançaram a cifra de mais de 10 milhões de exemplares, com vários títulos traduzidos para 17 idiomas. Todo o produto dessas vendas é revertido para a Mansão do Caminho. Suas palestras, iniciadas em 1947, somam mais de 13 mil, em 70 países. O movimento Você e a Paz, que Divaldo iniciou em 1998, estendeu-se por 11 estados brasileiros e 10 países. Os títulos e homenagens recebidos são inúmeros. Podemos citar que recebeu 237 homenagens do poder público, 11 de instituições civis culturais brasileiras e 28 condecorações no exterior. Divaldo Pereira Franco veio ao Paraná pela primeira vez em abril de 1954, retornando anualmente, sem interrupção, ofertando a lucidez da sua palavra. Meus irmãos, com muita alegria, Divaldo Pereira Franco. A Federação Espírita do Paraná apresenta Divaldo Pereira Franco, na 22ª Conferência Estadual Espírita, com o tema A Conquista da Paz. Queridos irmãos que compõem a mesa diretiva deste notável trabalho, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham através da internet, nossos votos de muita paz. Enquanto se apagavam as luzes do século XX, celebrado como aquele que o homem pôde penetrar nas micropartículas e identificar o neutrino, considerada a menor partícula conceptual de matéria, superada há 2 anos pelo bóson, no mesmo momento histórico em que naves espaciais, após a lunagem, viajavam na direção de outros sistemas para estudar-lhes a edificação interior e a vida. No momento quando as ciências lograram a postura mais elevada, ensejando às criaturas viventes a oportunidade de fruírem aquilo que é de mais sagrado e mais belo, a vida. Naquele instante, quando os direitos humanos
lamentavelmente estavam violados. E várias facções da humanidade lutavam tenazmente para encontrar um lugar ao sol. Naquele mesmo instante em que os telescópios, avançando na direção das galáxias, informavam que esses ninhos sublimes podiam ser contados em um número expressivo de sextilhões, algumas delas devoradas a cada instante pelos buracos negros, e outras que surgiam da poeira das estrelas. O ser humano na Terra apresentava-se triste, dominado por transtornos de ordem emocional, derivados do seu ego, marcado pela insensatez da conduta equivocada. Esperava-se que ao amanhecer do terceiro milênio, as criaturas humanas abraçassem-se como verdadeiros irmãos, entoando um hino de louvor à suprema majestade do universo. Entretanto, sombras densas pairavam sobre as nações, ameaçando o confronto destrutivo das guerras. Foi então que inúmeros prêmios Nobel da Paz reuniram-se em Paris, sob os auspícios da Unesco, capitaneados pelo Dalai Lama, Nelson Mandela e outros seres que viveram a serviço da humanidade para encontrarem uma fórmula e, através de um memorando, convidarem todas as nações a esforçar-se em uma aliança profunda pela paz. Nas emoções das últimas horas do século que apagava as suas luzes, a Unesco apresentou um memorando no qual se fixavam 6 itens fundamentais para a paz entre os seres humanos do planeta. O primeiro item asseverava numa linguagem dúlcida que era necessário amar a vida. Aqueles homens que se dedicaram à paz, aquelas mulheres que doaram a vida no martirológio da violência para adquirirem o direito de viver com dignidade, compreenderam que o amor é fundamental para a plenitude do ser e, sobretudo, para a sua harmonia interior. Convocavam aqueles líderes, as nações terrestres, a trabalharem na educação formal, na educação doméstica e através de todos os recursos para que o amor à vida tivesse preferência em lugar do instinto de preservação da vida, que apresenta a violência como sendo a maneira de preservar-se. E logo apresentaram o segundo item, que era um corolário daquele primeiro: preservar a paz. Onde quer que a paz se apresentasse, as nações, através dos seus membros, deveriam esforçar-se para que ela fosse preservada sob o preço do sacrifício e até mesmo do holocausto. De imediato estabeleceram que, para serem logrados esses 2 propósitos, era necessário estabelecer
o dever da tolerância, compreendendo-se que nesse imenso turbilhão de vidas há variedade de emoções, de níveis de consciência, chegava ao infinito. E nem todos, por mais que se esforçassem, poderiam ir além das suas próprias possibilidades. A tolerância, especialmente às minorias perseguidas, quando não compreendidas, era fundamental para a paz. Mas não se detinham aí, alongavam-se na necessidade imensa de se examinar o diálogo, a convivência, de se compreender que na condição de animais gregários necessitamos-nos uns dos outros, e o diálogo se torna elemento para a psique e música sublime para a harmonia dos corações. Para que isso se tornasse possível, o quinto item convocava as nações da terra para a ecologia, a preservação da natureza, nossa mãe, que as ambições e os desequilíbrios do ego nacional dos países desarvorados estava envenenando e, através de muitos recursos, perturbando o equilíbrio geral. Por fim, fazia-se o sexto apelo com uma emoção dúlcida, evocando-se provavelmente a figura incomparável de Jesus Cristo, sem que fosse enunciada diretamente. O sexto item era a necessidade de um retorno à solidariedade, equivalendo dizer-se que em algum período matriarcal, patriarcal ou tribal, anterior ao desenvolvimento da ética e da civilização, as criaturas éramos solidárias umas com as outras, a fim de podermos vencer as intempéries rudes, as forças telúricas que se agitavam no planeta, os animais ferozes que necessitavam de domesticação. Com esses 6 itens, eles sonharam na imensa possibilidade da paz, que parecia tão remota, mas que Jesus houvera demonstrado ser possível, se as criaturas pensantes se resolvessem em atender-lhe aos itens dúlcidos do Evangelho, através da prática do amor a si mesmo, iniciando pelo amor de Deus e culminando pelo amor ao próximo. Publicadas essas regras fundamentais, através do Memorândum da Paz, e estabelecidos os itens fundamentais para serem espalhados pelo mundo, nas escolas, no trabalho, na recreação, no lar, a humanidade foi surpreendida pela fatalidade terrível daquele 11 de setembro, em que a terra estremeceu sob a tragédia da destruição das Torres Gêmeas de Nova York, a destruição de uma parte do Pentágono, e foi estabelecido na terra o terror internacional, que mais tarde se alongava no terrorismo dos indivíduos lobos pessoais,
que mudaram completamente o comportamento do ser humano. E a partir daquele setembro trágico, a criatura humana procurou percatar-se do seu próximo, armando-se, porque lhe parecia impossível amar, vendo nele um possível inimigo, conforme acontecera naqueles dias trágicos que se sucederam no terrorismo internacional e nos lobos solitários que a todos nós, construtores de uma humanidade diferente, sensibilizou de maneira profunda, marcando o começo do novo século, com o sangue, a desdita, a desconfiança e o materialismo cruel, através da perversidade que se estabelecera nas massas, como resultado dos desequilíbrios íncitos nos corações dos indivíduos. Um pouco antes, alguns anos, narra o espírito Humberto de Campos, através da mediunidade apostolar do venerando Francisco Cândido Xavier, uma página que nos fez a todos comover e se encontra em o livro Estante da Vida, que me permito interpretar e contá-la com a minha própria emoção. A página foi intitulada como A Lenda da Guerra e narra que um dia a Suprema Potestade reuniu junto ao seu sólio aqueles valores mais elevados da humanidade para saber como iam as criaturas humanas no planeta que Jesus Cristo dirigia. E de toda parte seres angélicos apresentaram-se na corte celestial e foram levando seus depoimentos à inteligência suprema do universo. Mas entre eles, adornados de luzes faiscantes e de serena beleza que tocava o coração, apresentava-se um pastor de avançada idade, traje modesto, semblante melancólico e olhos encovados nas órbitas que se destacavam na face, denotando certa amargura. Foi ele um dos últimos a apresentar o seu relatório. A divindade estava expectante, porque agora ia ter notícias mais detalhadas do comportamento das criaturas humanas, que eram feitas do barro, e ao barro voltariam seus corpos. Aquele pastor gentil curvou-se, venerando e sublime, e depois de suplicar a divina misericórdia, começou a sua narrativa. Ó Senhor das estrelas, como é fácil e como é difícil externar o que se passa no planeta terrestre à sua majestade. As criaturas humanas, tão belas, que nos parece ser o coroamento da criação, apesar de trazerem no imo a presença divina, não tem correspondido aos anseios do Criador. Numa imagem absurda, às vezes para mim, que conduzo parte do rebanho, parecem-me lobos, vestidos de ovelhas, mansos por fora e ferozes interiormente. A divindade pareceu ser dominada por uma surpresa
E erguendo o sobrolho, perguntou: mas como? Afinal, que tem feito da inteligência que lhes concedi? Ó Senhor, utilizam-na com as exceções compreensíveis para a negação da vossa existência, para lutas de posição social, para combates da mesma inteligência nos campeonatos da ilusão. Investem nas aquisições miseráveis que nascem da poeira e retornam a abandono, apresentando o espetáculo trágico do que é o ser humano, que vós adornaste de beleza, de sabedoria e de razão. É lamentável, mas será que no meio dessas inteligências brilhantes não há um lugar para minha presença? Oh, sim, há muitos lugares para a vossa presença. Porém, as vozes que se levantam, dominadas pelo orgulho e pela soberba, para negar-vos, vem influenciando as massas desavisadas e organizando determinados partidos de pensamento que levam os seres humanos indevidamente preparados para a eternidade, às paixões dissolventes e às lutas intérminas. Os anjos em torno tiveram uma exclamação de lamento, mas o Senhor das galáxias tentou ainda mais uma interrogação. Eu mandei meu filho para que ele levasse a mensagem do amor e fiz que o instinto primitivo se transformasse no sentimento de beleza, que se fossem acolhidas as necessidades e diminuídas as aflições. Era possível na felicidade de todos, a caminho dos melhores dias que eu reservei no calendário da eternidade para os filhos amados do planeta terrestre. O pobre pastor pareceu empalidecer muito mais. O amor, ó Senhor, a palavra perdeu o seu significado e passou a ser um disfarce das paixões mais vis, dos comportamentos mais exóticos e dos estranhos sentimentos que têm levado as nações a situações deploráveis. Jesus tem sido ridicularizado para atender os transtornos interiores de almas apaixonadas que ainda não amadureceram psicologicamente no processo da evolução antropológica. E nesse momento a terra é um caldeirão de desamor, em que a palavra é aplicada para ludibriar uns, para enganar outros e aos demais submeter. Não vejo nenhuma alternativa para salvarmos a criatura humana do caos, mas do caos que realiza para si mesma e da perda da oportunidade sublime de iluminar-se. Então, o Supremo Construtor do Universo olhou eternamente ao pastor e lhe disse: não te preocupes, eu tenho uma outra opção. Eu vou eleger alguns anjos para que desçam as furnas infernais e dali arranquem um monstro cego, surdo, de coração ultrajado,
e faça o seu passeio na terra, para que o pavor, o sofrimento generalizado, possa despertar a criatura, por fim, para a sua necessidade de amar-se como solução única para respeitar-me e amar o seu irmão. Foi então que 2 querubins, sob a determinação de Deus, desceram às regiões infernais, mitológicas, na opinião de Humberto de Campos Espírito, e dali arrancou um monstro que foi atirado sobre a terra, cego, surdo, insensível e destruidor, que passou a ser chamado guerra. A guerra começou no íntimo de cada criatura, nesse sentimento de autodestruição, na revolta, no egotismo exacerbado, na violência contra o seu próximo. E agora, nos dias que vivemos, eu tenho a impressão de que o anjo enviado pelo Senhor, compadecido infinitamente da miserabilidade do ser terrestre, trouxe um pequeno monstro, invisível a olho nu, que foi soprado sobre a terra, a fim de que as nossas paixões pudessem temê-lo, porque nenhuma arma seria capaz de o vencer nas primeiras movimentações do planeta em todas as nações. E penso que esse vírus, vitalizado pelos pensamentos desarvorados das criaturas humanas, pelas ideias de ódio, de presunção, pelos desejos vãos, da falsa expectativa da eternidade para o corpo, sempre frágil, que pode ser consumido por um alfinete infectado, pela picada de uma serpente ou pela picada de um inseto. Eu tenho a impressão de que o coronavírus foi o segundo elemento que Deus mandou recentemente, apiedados de uma guerra calamitosa e total, em que o planeta terrestre atrasaria infinitamente o seu processo evolutivo. Então a guerra nuclear, que atingiria algumas das nações poderosas e arrastava as demais na sua caudal de misérias, foi substituído por esse vírus invisível que nos ataca a todos, em particular àqueles que talvez por uma afinidade psíquica, neste mundo no qual nós somos co-criadores com o Criador, para nos chamar a atenção e respeitar as soberanas leis, porque nenhum de nós é capaz de imaginar a gravidade dos dias em que nós estamos vivendo. E seria de perguntar-se: que fizemos do Evangelho de Jesus, desde que ele se foi, naqueles dias em que conviveu conosco, não nos deixou órfãos. Ele prometeu que mandaria um advogado para interceder por nós, um consolador para nos orientar, uma voz para repetir as suas dúlcidas lições e dizer-nos coisas novas que à sua época não poderíamos suportar,
E veio a doutrina espírita, fundamentada na caridade, convidando-nos ao trabalho, à tolerância, à solidariedade. E que temos feito nós desse sublime patrimônio que nos comprova a imortalidade da alma, dizendo-nos que esta ciência do espírito é muito grave, é muito séria, e tem a finalidade de arrancar-nos da ignorância egóica, fazendo que o ser que somos desperte para a figura venerável do homem que se deu a si mesmo por amor, que realizou o primeiro holocausto da humanidade em 2 traves de vergonha, que Emmanuel, com sabedoria, diz através ainda do seu médium querido, fazendo lembrar um sabre cravado na terra, para que ele não fosse vencido, voltasse à administração do planeta espiritualmente de braços abertos, para afagar os que choram, para enternecer as almas que nele confiem, e de pé, sem curvar a cabeça, nem genufletir-se diante dos poderes mentirosos da vida vã e das necessidades secundárias. E Emmanuel ainda diz que aquela cruz de vergonha, em 2 pedaços rústicos de madeira, foi transformada em 2 asas para poder alçar o Rabi de retorno à espiritualidade transcendente, servindo para nós como modelo de virtudes a amar e não a temer. E foi por isso que até aproximadamente 220, 1 milhão de pessoas que o conheceram ou receberam informações do seu périplo na terra, também doaram as suas vidas para que houvesse luz, para que se pudesse dizer Ave Cristo, não César. Aqueles que te amam saúdam-te e homenageiam-te. E então o Espiritismo veio ressuscitar o cristianismo, mas ainda não parece ter logrado a finalidade a que se destina. A sua filosofia, algo platônica e algo aristotélica, portadora de uma ética e de uma estética, ao invés de unir-nos, atinge o nosso ego desestruturado e cria situações embaraçosas, mesmo entre nós, que nos esquecemos da caridade de uns para com os outros. A maior caridade, a de natureza moral, porque aquelas são relativamente fáceis de ser realizadas, desde que queiramos, especialmente os que dirigem as nações. Mas a caridade do perdão, da tolerância, da solidariedade, da empatia e da ternura, essa tem sido bastante difícil para nós, aqueles que ainda rastejamos no primarismo das emoções. E a mensagem ético-moral, de efeitos religiosos, o que é que temos feito? Em nome da tolerância, temos vivido de maneira vã, como os profanos de Sodoma e de Gomorra,
Em nome da compaixão às minorias, exaltamos o crime e estimulamos a prática de condutas exóticas e estranhas, que deveríamos ajudar com amor a retificar as dificuldades e os desafios que todos experimentamos, sem exceção. Ele foi a única. O que é que nós estamos fazendo neste mundo tão rico de belezas? Eu nunca me olvidarei do dia 4 de setembro de 1954, quando pela primeira vez no avião Douglas, vindo de São Paulo, sobrevoei as abençoadas terras do Paraná e vi uma araucária, a sua taça voltada para os céus, como se fossem mãos vegetais, suplicando bênçãos para derramá-las sobre a humanidade. Ainda me recordo que no dia seguinte, quando fui a Ponta Grossa, numa estrada de terra, ao fazermos a primeira subida dos Campos Gerais, naquele aclive, a alguma distância daqui de Curitiba, o senhor Abib Isfer, que dirigia o veículo da federação, parou e disse-nos, a mim e ao senhor João Guignoni: vejam a beleza do Vale de Josafá. E eu não pude soprar as lágrimas ao ver os pinheiros na sua tonalidade verde escuro, essas araucárias que eu nunca havia visto nem em fotografia. Eu sempre fui muito ignorante. Então eu senti o amor de Deus falando ao meu coração na subida dos Campos Gerais, quando mais tarde atravessei o Rio Profundo, perto de Ponta Grossa, aquelas águas cantantes, e o Espírito me apareceu e começou a declamar um poema àquela cidade cuja lenda narra que foi erguida no local em que 2 bandeirantes atiraram pombas para escolher a região mais próspera para erguer a comunidade. Então eu pude ver Deus e a natureza e nunca deixei de amar essa natureza e perceber que a necessidade de vivenciar a doutrina de Allan Kardec, que a mim me arrancou das garras da loucura, das grades do presídio e do suicídio perverso, pela certeza da imortalidade em que a vida se desdobra exuberante e gloriosa. Essa doutrina que me estendeu as mãos generosas da solidariedade espiritual através das vozes e me trouxe até este momento. Mais tarde, mais ou menos há 2 meses, eu estava meditando quando me apareceu uma entidade e vendo meu pensamento, lamentando as dores que temos vivido em nossos arraiais, lamentando o meu próprio fracasso, de não haver sensibilizado uma alma para a vivência do Evangelho. O Espírito me disse em alemão: tenha calma. O meu cérebro traduziu. Ele estava vestido de um pijama de listras. E então ele me contou a seguinte história. Em 1942, em um amanhecer numa aldeia da então Tchecoslováquia, hoje 2 países
o tcheco e o eslovaco, seus irmãos acordaram-no, porque a cidade havia sido invadida e ali estavam as tropas de choque, reunindo judeus para que fossem arrancados da modesta aldeia e levados para um campo de concentração, de trabalhos forçados e de extermínio. Ele tinha apenas 12 anos. Havia uma compreensão jovem, mas forte, que lhe dava talvez uma idade maior. E de repente ele estava tremendo de frio com todos, ali na praça, com sua mãe, suas 2 irmãs, seus 3 irmãos. E então foram arrastados para um trem de gado e jogados ali como animais, e sem saber de nada. O trem partiu, avançou o dia, venceu a noite, e na madrugada seguinte ele parou em uma cidade da Polônia. Naquele momento, saíram do trem aos gritos e às chibatadas. O ambiente se havia tornado promíscuo, daquelas horas terríveis de presídio e de movimentação. E nesse momento seus irmãos pegaram-no e disseram-lhe: vão lhe perguntar o nome e a idade. Então diga Warren, 16 anos. Mas somente isto. As pessoas foram divididas, as mulheres, as crianças, os idosos, os doentes, e foram mandados imediatamente para uma casa baixa, quadrangular, de portas largas, de onde saía uma frouxa luz. Veio um soldado e perguntou-lhe nome e idade. Warren, 16 anos, para a direita. Desta forma ele foi poupado e começou a ser levado de um a outro campo de trabalhos forçados. Os anos se passaram e em 1945 ele era um trapo. Estava com 17 anos e havia resolvido suicidar-se por fim, atirar-se na cerca eletrificada, quando saiu caminhando com o pensamento da autodestruição. E do outro lado estava uma jovem comendo uma maçã. Ela o olhou e ele olhou para a maçã. Fazia um largo período que ele não comia uma maçã. Ela viu o olhar, assustou-se com aquele homem esquelético e atirou a maçã por cima da cerca. Ele apanhou-a no chão, nem sequer a limpou e devorou-a. Então ela perguntou se ele falava ídish, se falava a língua judia. E ele bendeu a cabeça, porque não tinha forças para responder. E ela disse: amanhã às 10 eu volto. E no dia seguinte às 10 ela voltou sorrindo e atirou-lhe outra maçã. 1 mês, 3 meses, e ele foi adquirindo necessidade de viver. A vida tinha um objetivo. Aquela menina estranha que ele ignorava o sofrimento, dava-lhe uma maçã diária e olhava com uma surpresa estranha e fugia. Foi então que ele percebeu que eram poucos os que restavam no campo. Todos estavam sendo aceleradamente levados à câmara de gás, fuzilados, atirados em cova geral e queimados. Havia uma precipitação no campo. E ele sabia que no dia seguinte, às 10 horas, ele estaria diante do pelotão ou na câmara. Mas agora ele ia ver a menina da maçã. E quando ela jogou a última por certo e disse: amanhã, ele disse: não venha amanhã, porque amanhã
Ele não quis dizer a ela: eu vou ser transferido para outro campo, não venha amanhã. Filho Dunk, muito obrigado. Ela não foi embora, mas ele teve que voltar para o alojamento infecto. E no dia seguinte, mais ou menos às 9h30, ele começou a ler a Torá em pedaços de papel e tábua, e na parede ele ia morrer. Algo estranho aconteceu. Ele ouviu o explodir de granadas. Ele ouviu as metralhadoras, o som terrível, a gritaria. E daí a pouco, o ruído de veículos. Ele saiu. Eram os tanques soviéticos que estavam entrando, e através de um alto-falante em 6 idiomas se dizia: vocês estão livres, vocês estão livres. E ele, livres, viu o portão amaldiçoado que tantas vezes ele desejou passar e nunca se atreveu por causa da metralhadora que iria fulminar-lhe a vida. Então ele desmaiou. Acordou num campo de refugiados. Mais tarde foi para a Inglaterra. Depois foi mandado de volta para a Tchecoslováquia. E veio a saber do serviço de formação hebraico que 2 dos seus irmãos estavam na América do Norte. Estavam em New York, em Manhattan. Com muita dificuldade ele conseguiu descobrir o endereço, e a organização hebreia de apoio aos sobreviventes da guerra mandaram-no para a Grande Maçã. Ele ainda era um escombro. Seus irmãos amaram-no. Eram já pessoas prósperas. Trabalhavam na grande pátria do tio Sam. E começaram a providenciar um trabalho para ele. Ele estava agora com 20 anos. Mas havia no seu semblante a marca do campo, dos campos de concentração. Em uma noite, o irmão que o protegia disse-lhe: amanhã eu vou ter um encontro com minha namorada, mas ela somente pode sair, os pais somente permitem, se ela estiver acompanhada de uma amiga. E eu quero lhe pedir para que você vá para ficar conversando com ela, enquanto eu namoro com a mulher com quem me casarei. E ele disse: não tenho interesse. O amigo disse-lhe uma coisa terrível: até hoje, Hitler mantém você no campo de concentração. Você tem necessidade de romper os grilhões. Você necessita ser livre. E você irá comigo de qualquer forma. Ele devia muito carinho ao irmão. E foi, entristecido. Apareceram 2 jovens que o irmão foi buscar no seu automóvel. Foram à matinê. O irmão com a namorada. E ele, sem saber que dizer àquela jovem de cabelo ruivo, que eu fitava longamente. Na saída, o irmão foi a uma sorveteria. E no caminho, para tentar uma comunicação, ele olhou para a jovem, que era muito tímida. Bem, ela deveria ter 25, 23 anos. Ele não sabia calcular. Ele perguntou-lhe: você é americana? Não, não sou americana. Eu sou judia da Hungria. Ah, então você é judia da Hungria. Quantos anos você tem? Eu tenho mais de 40. Ele ficou espantado. Ela não demonstrava. Mais de 40, E então ela disse: você fala o inglês engraçado. Por quê? Ele disse: porque eu sou judeu.
mas eu também sou judia. Poderíamos falar em Yiddish? Como não? E ela disse: minha vida, eu consegui sobreviver. Eu estive na guerra e a minha mãe me confiou. Eu era uma mocinha, bem, era uma meninota. Minha mãe me confiou uma família católica de Berlim. E a família criou documentos. Eu sobrevivi à guerra. E de repente, bem próximo da nossa casa no interior de Berlim, um campo de concentração matava pessoas como se matam moscas. Eu ouvia falar, sentia o odor da carne humana no forno, mas eu não sabia exatamente o que era. Eu resolvi ver, curiosidade infantil. Então eu vi um homem esquálido, andando, triste, e eu senti uma dor profunda, de tal forma que a maçã que eu estava comendo, eu joguei para ele. Ele disse: não, não é possível. E o que é que ele lhe disse? Nada, mas eu, falou ele, estive nesse campo de concentração, e claro, eu havia resolvido morrer, porque eu já estava morto. Essa é que é a verdade, eu queria deixar de respirar, e sair despedido e do arame farpado no qual eu ia jogar meu corpo. E vi uma menina comendo uma maçã, ela jogou-me. A moça disse: pare o carro. Essa menina fui eu. Ele disse: não pode, não pode ser. Não me iluda. Você lembra por acaso da última frase que eu disse? Como não? Você disse: não volte amanhã, porque eu vou ser transferido para o outro campo. Ele desmaiou nos braços dela. No dia seguinte, voltaram a encontrar-se. E ele falou: sempre eu a amei. Desde aquele momento eu carreguei você na minha cabeça. Eu vivia escravo no campo, porque eu me lembrava de você. E nunca eu iria encontrar. Ela disse: nem eu. Eu queria casar-me com você. Mas você não me conhece? Conheço. Eu conheço o seu coração. Eu conheço a sua bondade. E isto para mim basta. Então você terá que falar com meus pais adotivos. Ele contava e chorava. Eu estava quase de joelhos, sentado à cama baixa, deslumbrado. E ele se foi transfigurando diante dos meus olhos. E nós nos casamos. Transferi-me para a Flórida. Fui morar em Miami. Fui muito feliz com essa mulher. Por uma razão. Ela me retirou do campo de concentração. Rompeu os elos. Deu-me paz. Porque só o amor dá paz. O ódio que eu tinha no coração, a amargura. Tivemos netos. A minha história foi levada ao cinema em Hollywood. O Homem do Pijama termina diferente, mas ela terminou. Eu deixei meus netos. E Deus, Jeová, me deu a missão de sair pelo mundo, dizendo às pessoas que se amem, e àqueles que têm como Messias o Jesus de Nazaré, que se apeguem tremendamente a Ele, porque as dores que virão logo mais são tão profundas que é necessário ter paz
para que nada lhe venha acontecer. Nessa mesma noite, em nossa casa, eu narrei essa história. O vírus estava muito longe, estava na China. Naqueles dias, a China mandara construir um hospital para 1000 pacientes em 10 dias, o que abalou o mundo. E todos dizíamos, está muito longe. E o Espírito me disse, está muito perto. Deus mandou para a humanidade despertar um vírus. E a única solução para ele é o fortalecimento do amor entre nós, para que as nossas mentes, as suas mentes, não fortaleçam, porque tudo começa no pensamento. O pensamento é o dínamo co-criador com a divindade. Então o amor é a terapia, digo eu, para o grande momento que todos estamos vivendo. A naturalidade de estender as mãos, de acabarmos as nossas guerras, porque esse monstro cego, surdo, insensível, deu lugar a outro muito pior, que no desespero que se pode instalar das pessoas desprevenidas, podem levar a guerras, a tumultos, a mortes. Então, com serenidade, com toda a serenidade, porque a barca terrestre não está só sobrando, porque o nauta divino conduz-la com segurança na direção do porto da felicidade. Jesus, esse amigo e benfeitor da humanidade, está no leme, mas é necessário que abramos os nossos corações, qual fizeram Allan Kardec, o egrégio codificador, e aqueles pioneiros espíritas de ontem, de hoje, ajudando o nosso próximo e construindo já o mundo de regeneração. Este mundo de regeneração, anunciado pelas Escrituras, cantado no Evangelho de Jesus, está chegando para nós com lágrimas, expectativas, mas a certeza de que nós triunfaremos se o amor transformasse na caridade que liberta e os homens, no sentido genérico de homens e mulheres, compreendermos que somente através do amor seremos dignos de viver em nosso planeta. Deixemos o pavor, olvidemos o pânico. Todos vamos morrer, hoje ou mais tarde. Alguém disse que eu estou na faixa de risco, porque alguém se atreveu a dizer que eu tenho mais de 80 anos e me disse que eu não saísse de casa, que se eu espirrasse, se eu tivesse secreção, que eu a tenho, herança de um suicídio de encarnação bem próxima, porque eu fazia parte do risco. Mas, meu Deus, eu sempre fiz parte do risco, porque para desencarnar não precisa vir telegrama avisando. Então eu sorri para meu amigo e lhe disse: respeitarei as leis, mesmo quando imperfeitas. A doutrina me impõe respeitá-las, mas acima delas, a lei de amor, incerta em o Livro dos Espíritos, em todo o capítulo 3, nas 10 leis morais, fala-me que o sentido da nossa vida é amar. Então, olvidemos
por um momento as queixas, as reclamações, e nos lembremos desse Senhor do Universo que tanto nos deu, para que Ele nos erga e possamos dizer: Senhor, eu gostaria de ser o amor que se expressa na bondade, e agradecer-te tudo que me deste, tudo que me dás, o ar, o pão e a paz. Dizer-te da minha gratidão pelos olhos que eu contemplo a natureza, a terra e a sua beleza, as flores em todas as cores. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso enxergar. Porém, diante da minha visão, eu percebo os invidentes que caminham na escuridão, que tropeçam na solidão, que choram na multidão. E por eles eu rogo com miseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do ormeiro, e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que ouvimos uma vez e não esquecemos nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu quero pedir, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, eles escutarão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, pela voz que ama, pela voz que legisla, pela voz que perdoa, pela voz que o teu nome profere com dulce da unção. Obrigado, Senhor. Mas diante da minha canção eu encontro aqueles que sofrem de afasia, não cantam de noite, não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que da outra vida eles cantarão. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo meu coração, pelas minhas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de sinfonias, mãos de psicografias, mãos de cirurgias, mãos de poesias, mãos que apertam mãos, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que do seio agasalham o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso andar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, e eu posso bailar. Muito obrigado, Senhor. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se é uma mansão, um duplex, um paraíso, uma favela, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe, ou de pai, de mulher ou de marido, de companheiro ou companheira, de irmão, de alguém que me dê a mão, de um gato ou de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem assim eu te negarei,
Pelo contrário, te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores. Queridas irmãs, alguns avisos importantes. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer profundamente ao nosso irmão Divaldo pela sua conferência de abertura da 20ª Conferência Estadual Espírita.